Se você vai prestar vestibular em 2024, você precisa ver esse vídeo o quanto antes. Você sabe como que você vai se preparar para o vestibular já? Você sabe como que você vai estudar? Se você vai estudar online ou presencial? Você consegue responder essa pergunta? Qual que é melhor, online ou presencial? A resposta, pessoas, para essa pergunta, na verdade, é depende. Depende do aluno, depende da pessoa que está estudando. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma bagagem diferente. E para uns de vocês, de fato, o presencial é melhor. Para outros de vocês, de fato, o online é melhor. Fica muito difícil de você decidir se você não souber quais são as características desses dois cursos e se você não tiver uma noção do que é melhor para cada característica de pessoas, tá bom? Então minha meta com esse vídeo vai ser tentar orientar vocês um pouco melhor sobre o que é útil para você. Lembrando que eu provavelmente não te conheço pessoalmente, então eu não sei quem é você. Você vai ter que decidir com base no que eu falei e com base nos conhecimentos que você tem de você mesmo, qual que você acha que faz mais sentido para você, tá bom? Então eu vou começar com a pergunta: qual é o melhor, online ou presencial? Qual deles é melhor? Talvez você já tenha uma resposta pronta aí, né? Se você já tiver uma resposta pronta, faz um favor, pausa o vídeo e escreve a sua resposta aqui nos comentários, tá bom? Eu quero saber qual que é a sua resposta pronta sem te influenciar primeiro. Qual que você acha melhor, online ou presencial? Pessoas, na verdade a gente tem 3 formas de estudos. Então, se você vai passar o ano de 2024 estudando para as provas de final de ano ou de meio de ano, você precisa escolher um desses 3 métodos para estudar. Exclusivamente online, ou exclusivamente presencial, ou um misto dos dois. Um pouco de online, um pouco de presencial, tá bom? Para quem que é melhor cada uma dessas opções? Eu separei alguns tópicos aqui para eu não me perder, mas eu quero ir conversando com vocês, tá bom? Então assim, para você decidir qual que você vai usar, você precisa saber responder algumas perguntas sobre você mesmo, tá? Algumas perguntas são fáceis de responder, como a primeira: você já fez cursinho antes? Ou já veio de um colégio forte, de um colégio preparatório para vestibular antes? Então, talvez uma das opções seja melhor para você. Tá bom? Não fez cursinho antes, está começando agora, está fazendo 17, 18 anos aí e você vai prestar vestibular pela primeira vez, talvez um outro método seja importante para você. Vamos começar por essa pergunta aqui. Pessoas, se você já fez cursinho antes, se você já fez um colégio forte, preparatório para vestibular, provavelmente você já consegue responder questões mais profundas, como o que eu sei ou deixo de saber? Qual a matéria que eu tenho mais facilidade? Qual a matéria que eu tenho mais dificuldade? Qual a matéria que eu costumo ir melhor nas provas? Qual a matéria que eu costumo ir pior nas provas? Beleza? Nesse caso, em geral, é mais importante você estudar por conta própria. A gente tem alguns modelos de aula. A gente tem aulas expositivas. O que é uma aula expositiva? É uma aula clássica de cursinho presencial clássico, que é o professor no tablado, na frente, no meio da lousa, e você sentadinho olhando o professor em silêncio, anotando, entendendo, observando e eventualmente fazendo perguntas, beleza? Isso é uma aula expositiva, em que não há grande interação entre o aluno e o professor. É mais o professor falando, é uma espécie de uma enciclopédia visual, né? Você está só absorvendo as informações que o professor está te passando, de maneira passiva, tá legal? Outra forma de estudar é um pouco mais ativa. Você pode estudar fazendo exercícios, resolvendo exercícios. Para matemática e física, por exemplo, que é a minha área, essa é a forma que a maioria dos professores mais recomenda, certo? Estudar resolvendo exercícios. Faça muitos exercícios, muitos e muitos exercícios. Eu não concordo 100% com essa técnica, tem um pouco de verdade nela, mas eu vou explicar com mais calma daqui a pouquinho. Mas essa é uma possibilidade também. Se você já fez cursinho antes, você já tem uma noção boa de quem você é, talvez seja mais interessante você estudar de forma ativa do que de forma passiva, tá legal? Ler, assistir a aula, ver resoluções, tudo isso é passivo. Resolver exercícios, criar exercícios, debater sobre temas, isso é ativo. Ensinar, isso também é ativo, tá bom? São formas ativas de estudo. Então, se você já veio bem preparado, se você já está bem preparado, já fez vestibular antes, forma ativa costuma ser melhor.
Se você não está tão bem preparado, não fez vestibular antes, não fez cursinho antes, veio de um colégio fraco, formas passivas talvez sejam melhores, porque você não sabe ainda o que você sabe ou deixa de saber, você ainda tem um conhecimento muito raso. Então você assistir às aulas gravadas ou às aulas presenciais expositivas talvez seja mais interessante, tá bom? Que tipo de aluno você é? Você sabe? Você é o aluno que já tem um certo preparo, já se conhece um pouco bem, ou você é o aluno que está zerado, precisa começar totalmente do zero, precisa que alguém segure na sua mão e te leve? Saber responder isso com humildade é muito importante. É o primeiro passo. Tá legal? Segunda pergunta que eu coloquei aqui já tá junto, né? Se você já fez vestibular antes. Então, já tá respondido isso daqui. Terceira pergunta é, você conhece as suas próprias facilidades e dificuldades? Também já tá junto, tá? Então, essas 3 perguntas. Já fez cursinho antes, veio de uma escola forte, já fez vestibular, conhece suas facilidades e dificuldades, servem para você saber se você precisa de um estudo mais ativo ou se você precisa de um estudo mais passivo. Saber se você precisa de um estudo mais ativo ou passivo é importante para você saber escolher se você precisa mais de aulas online ou se você precisa mais de aulas presenciais. Tá legal? Vamos falar sobre isso mais para frente. Uma pergunta muito importante, principalmente no nosso país, é: você tem condições financeiras? Como é que é o seu bolso? Eu falo de São Paulo, eu estou em São Paulo nesse momento. São Paulo é uma cidade muito cara para o Brasil. Cursinhos presenciais são extremamente caros. Os cursinhos presenciais de elite aqui no Brasil chegam a custar 40, 50 ou até mais R$1.000 por ano. 50 mil reais por ano. É muita coisa. É o preço de uma faculdade inteira, dependendo de qual for a faculdade, é quase o preço da faculdade inteira. Então, cursinhos presenciais podem ser muito, muito caros. Tem cursinhos presenciais mais baratos, claro. Alguns cursinhos presenciais dão bastante bolsa também. Então, dá para você mexer com isso. Tem alguns cursinhos presenciais que são até gratuitos, tá legal? Mas, em geral, as coisas não necessariamente são muito baratas. Então, você saber quais são as suas condições financeiras é importante para você saber se dá para você pagar por um cursinho presencial, caso você queira, mais caro, ou um cursinho presencial mais barato, ou estudar online investindo bastante, ou estudar online investindo pouco ou até zero, tá legal? Então, você tem perfil para todo mundo, tá? Se você tem dinheiro infinito, você consegue gastar um monte em cursinho presencial, bem como você consegue gastar um monte online também. Agora, se você tem muito pouco dinheiro, você consegue fazer cursinhos presenciais mais baratos ou até de graça e você consegue estudar online gastando bem pouco ou até zero, tá? Então, tem espaço para todo mundo, você precisa ter uma noção boa de quais são as suas condições financeiras. Se não é você que paga, eu acho importante ter essa conversa com os seus pais, tá bom? Porque também você não quer quebrar as pernas dos seus pais só para você poder prestar o vestibular. Dá para você ir muito bem, mesmo não gastando o máximo do máximo do máximo. Beleza? Não necessariamente a quantidade de dinheiro que você gasta é proporcional à sua aprendizagem. Às vezes é até inversamente proporcional. Mas isso fica para daqui a pouquinho. Daqui a pouco a gente conta com isso. Outra pergunta importante que eu coloquei aqui: quanto tempo você tem disponível para estudo? Isso é muito importante. Alguns de vocês estão no colégio, estão no terceiro colegial, por exemplo, e querem já se preparar para o vestibular. Beleza, o colégio é um local de estudos, mas na maioria dos colégios não é um local de estudos específico para vestibular. Então eu nem contaria o tempo que você está gastando no colégio como tempo de estudo para vestibular. É o tempo de estudo para você passar de ano, para você conseguir bem na prova e etc. Tá legal? Para o vestibular tem que ser algo à parte, tem que ser um estudo específico à parte. Tá? Então, se você está no colégio, talvez você não tenha tanto tempo disponível para estudar para o vestibular. Se você trabalha, talvez você não tenha tanto tempo disponível para esse vestibular. Ou, às vezes, você saiu do colégio e agora, esse ano, seus pais te bancam para que você consiga ficar exclusivamente focado em estudar para o vestibular. Então, você tem todo o tempo do mundo, beleza? Você precisa dormir, precisa comer, você precisa de descanso um pouco, você precisa sair de vez em quando, mas você tem todo o tempo trabalhista para que você use para prestar vestibular. Então você precisa ter noção também dessa informação. Se você tem todo o tempo do mundo, cursinho presencial é uma opção. Se você não tem todo o tempo do mundo, se você está no colégio já, ou se você está trabalhando ou coisa do tipo, cursinho presencial não é uma opção.
E outra, se você tem todo o tempo do mundo, o cursinho presencial é uma das opções, não é necessariamente a melhor, depende de outros fatores, tá legal? Agora, se você não tem todo o tempo do mundo, o cursinho presencial simplesmente não é uma opção at all, beleza? Então, é importante você levar isso daqui em consideração também. Outra coisa, para você estudar online, por exemplo, é legal que você tenha um bom local de estudos. Eu coloquei aqui, ó, você tem um bom local de estudos? Isso daqui é um pouco relativo, tá legal? Porque, por exemplo, um bom local de estudos pode ser a sua própria casa. Você tem uma salinha de estudos só para você, ou o seu quarto, ninguém te enche o saco lá no seu quarto. Isso seria o ideal, tá bom? Você tem um local de paz para estudar. Se você faz cursinho presencial, vale muito a pena você tentar conhecer o cursinho durante o período de aulas, porque alguns cursinhos, eles disponibilizam essa paz. Você consegue estudar em paz. Mais ou menos, já vou explicar um pouquinho mais o porquê que é mais ou menos, tá? Você tem salas de estudo, você pode estudar na sala e etc. Mas tem outros cursinhos que são caóticos. Enquanto você está tendo aula, tá tranquilo. Mas quando você tem que estudar por conta própria, é caótico, as pessoas ficam conversando, te chamando atenção e tal. Então, não é porque o cursinho é presencial que você vai ter um lugar de paz para estudar. Então, dá uma olhada no cursinho que você gosta, no cursinho que você quer fazer, para ver se ele oferece um lugar de paz para estudar. Isso vai ser extremamente importante, especificamente se você precisa mais de estudo ativo, fazer exercícios e tal. Beleza? Então, ter um bom lugar para estudar. Gabs, eu não tenho um bom lugar para estudar e quero fazer online. O que eu faço? Você pode ir até um bom lugar para estudar. Bibliotecas, por exemplo, tá legal? Põe o seu foninho lá, fica no seu mundo e ninguém te enche o saco, beleza? Biblioteca, você pode ir centro cultural, aqui em São Paulo tem um centro cultural bem legal para você estudar, por exemplo. Tem até lugares que você pode contratar, você paga um valor lá e você ganha um espaço numa salinha que tem internet, tem ar-condicionado, tem uma cozinha lá, enfim, aí você pode estudar. Tá legal? Então tem alguns estados do Brasil que possuem essa opção também. Então essa é mais uma pergunta que você tem que se fazer para conhecer a si próprio, para poder começar a decidir se o que vale mais a pena para você é estudar online ou presencial. Tá legal? Tá. Com isso, eu encerro essa parte de autoconhecimento. Como que você faz para se autoconhecer? Essas são perguntas importantes. Agora você precisa saber quais são as vantagens e desvantagens de estudar presencial, as vantagens e desvantagens de estudar online e as vantagens e desvantagens de estudar misto, tá legal? Antes de eu seguir para a próxima parte, toda vez que você busca informação na internet, é importante você achar a fonte dessa informação, porque qualquer um pode falar qualquer coisa na internet, tá bom? Então eu faço questão de falar quais são as minhas características que me permitem ser uma certa autoridade nesse assunto para que você possa confiar no que eu estou falando. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gabs, muito prazer. Eu sou formado pela USP, eu sou professor há 16 anos em grandes cursinhos presenciais aqui de São Paulo, como o Etapa, o Poliedro, o ESAG Medicina e o H+. Eu peguei todas essas informações que eu estou passando para vocês com base nos 15, 16 anos de experiência que eu tenho com presencial e nos últimos 5 anos, mais ou menos, de experiência que eu tenho com o online, além de várias pesquisas que eu tenho feito com alunos que eu dou aula, tanto no presencial quanto no online. Beleza? É isso aí. Espero que esses vídeos tenham sido úteis para vocês. Qualquer coisa, me procurem no Instagram e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Assistam todos os nossos vídeos. Sempre prazerzaço revê-los. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!